Suponha um referencial inicial S, composto por um sistema de eixos cartesianos com origem O e eixos x, y, z, e com vetor unitário I, que dá a direção e sentido do eixo x, vetor unitário J, que dá a direção e sentido de y, e vetor unitário K, que dá a direção e sentido de z. Suponha também um referencial não inercial S', composto por um sistema de eixos cartesianos com origem O', eixos x', y' e z', e vetores unitários I', J', K'. Suponha também que a origem do referencial S coincida com a origem do referencial S'. Além disso, o referencial S' pode girar em torno de qualquer eixo que passe por sua origem. Ou seja, esse eixo pode ter uma direção qualquer. Isso é equivalente a dizer que o vetor velocidade angular pode assumir uma orientação qualquer. E é um vetor constante. Até agora só trabalhamos considerando que o vetor velocidade angular é um vetor constante. Não muda nem a direção, nem o sentido, nem o módulo. Então, suponha uma partícula de massa m ocupando uma posição qualquer do espaço tridimensional, e aqui a posição das origens O e O'. O vetor posição dessa partícula de massa m em relação a essas origens eu vou representar por R. R é o vetor posição em relação a S, e R' é o vetor posição em relação a S'. Esses vetores são iguais, pois possuem o mesmo módulo, veja, o comprimento é o mesmo, também possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, R, escrevendo R em função de suas coordenadas, x, y e z, então x é I mais y, j mais z, k. Isso é igual x', I' mais y', j' mais z', k', e isso aqui é o vetor R'. Para obter a velocidade da partícula em relação a S, precisamos derivar o vetor posição em relação ao tempo. Então, V, que é a velocidade da partícula em S, é igual a derivada de R, função do tempo, em S. Isso é igual a derivada das coordenadas multiplicado pelo respectivo vetor unitário.
Isso é igual derivada de R' em função do tempo em S. Vamos calcular essa derivada aqui embaixo. Veja que esses termos aqui do vetor R' correspondem a um produto de uma função escalar, aqui é o x', y' e z' são funções escalares, e I', J' e K' são funções vetoriais, e elas não são constantes no tempo, elas variam no tempo. Então, lá do cálculo 1 a gente sabe que o produto de duas funções, a derivada do produto de duas funções escalares é dado pela regra do produto, ou seja, você mantém o primeiro constante e multiplica pela derivada do segundo. Aí depois você soma com a derivada do primeiro e multiplica pelo segundo, que você mantém constante. Aqui, no caso, a derivada desse produto de uma função escalar por uma função vetorial é análogo à derivada do produto de duas funções escalares. É simples de se demonstrar isso, só que levaria muito tempo e para não prolongar muito o vídeo eu não farei essa demonstração aqui. Então vamos aqui, deriva elevada de x' em relação ao tempo vezes o I'. Agora vamos fazer a mesma coisa para cá. Derivada de y' em relação ao tempo multiplica por j'. Aí a mesma coisa para cá. Derivada de z' em relação ao tempo vezes k'. E agora a gente vai manter esse primeiro termo aqui constante e vamos multiplicar pela derivada aqui do segundo termo, ou seja, x' vezes derivada de y' em relação ao tempo mais y' vezes derivada de j' em relação ao tempo mais z' vezes derivada de k' em relação ao tempo. Isso daqui corresponde à derivada de R' em relação ao tempo em S'. Isso daqui é a velocidade da partícula em relação a essa linha. Isso daqui eu vou chamar de delta. Vou entrar em detalhes sobre esse delta depois de explicar uma coisa aqui. No vídeo sobre grandezas vetoriais relacionadas à rotação, eu demonstrei que a derivada do vetor posição em relação ao tempo é igual a velocidade angular vetorial R. Os vetores unitários aqui, I', J' e K' exercem uma função análoga à de um vetor posição nessa situação. Aqui a gente tem o I', o J' e o K'.
esses vetores não são constantes, eles estão girando junto com o referencial S'. Então, você pode imaginar que esses vetores unitários dão a posição de um ponto localizado aqui nos seus extremos, a posição desses pontos localizados nos seus extremos em relação a essa origem O'. Dessa forma, podemos, já que eles são análogos a um vetor posição, dão a posição de um ponto aqui localizado nos seus extremos em relação à linha, podemos substituir esse R aqui por esses vetores unitários. Então, nós teríamos d' dt igual a ômega vezes I' dj' dt igual a ômega vetorial j' dk' dt igual vetorial de ômega por k'. Então vamos voltar para delta agora. Delta é igual a x' vezes ômega', 1 vezes ômega vezes I' mais y' vezes ômega vetorial j' mais z' vezes ômega vetorial k'. Delta então é igual. Podemos reescrever isso da seguinte forma: ômega vetorial x' I' mais y' j' mais z' k'. Veja que isso daqui é o vetor R'. Veja, isso daqui é igual a isso daqui, ou seja, igual ao vetor posição da partícula em relação ao referencial S'. Então, o que é que nós temos? Velocidade em relação a S é igual a isso daqui. Por sua vez, é igual a V' mais ômega vetorial R'. Podemos escrever isso daqui da seguinte forma: derivada de R em relação ao tempo em S igual derivada de R seria aqui no caso derivada de R' em relação a T em S'. Só que R' é igual a R, então eu vou colocar o R aqui. Mais delta. E o delta é o quê? Delta é ômega vetorial R'. R' é igual a R. Então, ômega
vetorial R. Para calcular, desculpa, aqui é essa linha, tá vendo? Essa linha. Para calcular esse termo aqui, nós vamos, não, pera aí. Antes disso eu tenho que explicar outra coisa. A gente chegou nesse resultado aqui considerando um vetor posição. Só que se a gente tivesse considerado um vetor qualquer, a gente também chegaria no mesmo resultado. Em particular, em vez de R considerando o vetor V, a gente obteria a seguinte expressão. dV sobre dt em relação a S é igual derivada de V em relação a T em S' mais ômega vetorial V. Essa mesma equação aqui, só que no lugar de R, o V. Então, para a gente determinar esse termo aqui, basta a gente derivar isso daqui em relação a essa linha. Ou seja, derivada de V em relação ao tempo em essa linha é igual derivada de V' em relação ao tempo em essa linha mais derivada disso daqui em relação ao tempo em S'. Como o ômega é constante, o ômega aqui é constante, então a derivada disso daqui é igual a ômega vetorial derivada de R em relação ao tempo. Aqui em essa linha. Veja, isso daqui é igual a aceleração em S. É igual a isso daqui. Isso daqui é igual a aceleração em essa linha, que eu vou chamar de linha. Mais isso daqui. Mais isso daqui. Isso daqui é igual à velocidade da partícula em relação a essa linha. Esse R aqui é igual a R'. Então, reescrevendo isso daqui, aceleração igual a R' mais ômega vetorial V mais ômega vetorial V'. V' não, desculpa. Cometi um erro aqui. Aqui seria ômega vetorial V. V é dado por isso daqui.
V' mais ômega vetorial R'. Mais ômega vetorial V'. Então, isso daqui A igual R' mais 2 vezes ômega vetorial V'. Simplesmente apliquei a propriedade distributiva do produto vetorial aqui. Ômega' vetorial V', aí somei com ômega' vetorial V' aqui. Aí deu 2 ômega vetorial V', mais ômega vetorial, isso daqui. Pronto. Podemos multiplicar os dois lados dessa equação por m. Então, massa vezes aceleração igual massa vezes aceleração em S', mais 2 vezes m ômega vetorial V', mais m ômega vetorial R'. Veja que isso daqui é F, isso daqui é F'. Do vídeo sobre forças de inércia, sabemos que F' é igual a F mais forças de inércia. Ou seja, forças de inércia igual F' menos F. Veja, passando o F para cá e tudo isso daqui para cá, temos que F' menos F é igual a menos isso daqui, menos isso daqui. Ou seja, força de inércia é igual a menos 2m ômega vetorial V' mais, não, menos m ômega vetorial R'. Isso daqui é a expressão generalizada para a força de Coriolis. Isso daqui é a expressão generalizada para a força centrífuga. Força centrífuga força de Coriolis. Pronto, então está demonstrado aí as expressões generalizadas para força de Coriolis e força centrífuga. E era isso para esse vídeo.